O fim de um ditador às vezes carrega uma aura de glória e homenagens. Este vídeo mostra o funeral de Francisco Franco, que marcou a história da Espanha e da Europa com traços de sangue e terror. Após liderar o golpe militar de 1936 contra a Segunda República e vencer a sangrenta Guerra Civil Espanhola, esse sujeito instaurou um regime totalitário, marcado pela repressão sistemática, censura absoluta, eliminação de liberdades fundamentais e perseguição de opositores. Sua ditadura, caracterizada por execuções em massa, prisões arbitrárias, exílio forçado e a imposição de uma única ideologia nacional católica, deixou cicatrizes profundas na sociedade espanhola, que até hoje geram debate e divisão. Mas não vamos nos adiantar. Você sabia que Franco aproveitou a fome causada por uma crise como ferramenta de controle? Já ouviu falar dos benefícios que ele obteve? A Igreja Católica apoiou a ditadura de Franco. Para entendermos tudo isso, é necessário que voltemos ao dia 20 de novembro de 1975, o dia em que Francisco Franco morreu. Assim, foi a ditadura franquista na Espanha. Se quiserem que continuemos com essa maratona de ditadores, convido vocês a escreverem a palavra ditador nos comentários. Assim, o YouTube entende que vocês se interessam por esses vídeos e sugere o próximo. Vocês também podem sugerir sobre qual ditador querem que falemos no próximo vídeo. Vamos começar. Francisco Franco nasceu em Ferrol, La Coruña, em 1892. Era uma família de classe média, com fortes antecedentes na tradição militar. Seu pai havia sido capitão da Marinha, enquanto sua mãe era uma fervorosa religiosa, outra das marcas profundas do clã. Francisco seria marcado desde seus primeiros anos por essa tradição enraizada no conservadorismo e no catolicismo, algo que ele imprimiria em seu regime com uma decisão fanática. Ele era o segundo de 5 irmãos e desde jovem demonstrou uma personalidade reservada, calculista e ambiciosa. Em 1907 ingressou na Academia de Infantaria de Toledo, onde iniciou uma carreira militar que o levaria a se destacar nas campanhas coloniais do Marrocos. Entre 1912 e 1926, esteve destacado no norte da África participando da Guerra do Rif, também chamada de Segunda Guerra do Marrocos. Um conflito brutal que lhe rendeu uma rápida ascensão e uma experiência em combate que marcaria ainda mais seu caráter inflexível. Durante esses anos, Franco demonstrou uma frieza extrema em combate e uma marcada disposição para empregar qualquer meio para alcançar objetivos militares. Chegou a comandar a Legião Espanhola e, em 1926, com apenas 33 anos, foi nomeado general de brigada, tornando-se o general mais jovem da Europa. Em 1935, Franco já ocupava o cargo de chefe do Estado-Maior Central, com sua posição no topo militar espanhol já definitivamente consolidada. No entanto, após a vitória da Frente Popular nas eleições de fevereiro de 1936, o governo republicano, receoso de possíveis conspirações militares, decidiu afastar os generais considerados perigosos. Franco estava na lista e foi enviado para as Ilhas Canárias numa tentativa de neutralizar sua influência. Uma estratégia que, à luz dos fatos, acabou se mostrando inútil. Em 18 de julho de 1936, as guarnições militares de Ceuta, Melilla e Tetuán se rebelaram contra a Segunda República, no que seus organizadores chamaram de Levante Nacional. Franco, que num primeiro momento se viu resignado a uma posição secundária em relação aos generais José Sanjurjo e Emílio Mola, logo se tornaria o líder indiscutível do lado rebelde após a morte de Sanjurjo em um acidente. O golpe fracassou em cidades-chave como Madrid e Barcelona, onde a resistência republicana conseguiu manter o controle. Esse fracasso parcial desencadeou uma guerra civil que duraria 3 anos e tiraria a vida de mais de 500 mil de pessoas. A Espanha ficou dividida em 2 lados irreconciliáveis: os republicanos, defensores do governo legítimo, composto por partidos de esquerda, sindicatos e forças progressistas, e os insurgentes ou nacionais, formados por militares, a direita política, setores da burguesia latifundiária e a Igreja Católica. Um ponto central nesse bloco: em 1º de outubro de 1936, apenas 2 meses e meio após o início do conflito, Franco foi proclamado pelos generais insurgentes como chefe de Estado e líder da Espanha. Essa designação lhe concedeu poderes absolutos sobre o lado nacionalista, concentrando em sua pessoa o comando militar e político de forma ditatorial. A Guerra Civil Espanhola
se tornou um campo de testes para as potências que protagonizariam a Segunda Guerra Mundial. Franco recebeu apoio maciço da Alemanha nazista de Adolf Hitler e da Itália fascista de Benito Mussolini, que enviaram tropas, aviação moderna e armamento avançado. Esse apoio foi decisivo em batalhas-chave. Os bombardeios de cidades como Guernica pela aviação alemã demonstraram a brutalidade do conflito, e o episódio ficou registrado em uma das pinturas mais famosas de Pablo Picasso. Os republicanos contaram com o apoio da União Soviética, do México e de milhares de voluntários internacionais nas brigadas internacionais, embora esse apoio tenha sido menos consistente. Uma guerra interna que atingiu sem piedade as camadas médias e baixas da sociedade espanhola, marcando profundamente o tecido da nação. Em 1º de abril de 1939, de Burgos, Franco anunciou o fim da guerra, após ter desarmado o Exército Vermelho e alcançado os últimos objetivos militares. A vitória dos insurgentes marcou o início de uma das ditaduras mais longas e repressivas da Europa no século XX. Mas com o fim da guerra não veio a paz. Franco não buscou a reconciliação, mas sim a submissão absoluta dos vencidos. Assumiu todos os poderes do Estado e instaurou uma ditadura militar caracterizada por uma repressão sistemática e abrangente que se prolongaria por décadas. Os primeiros anos do regime foram marcados pelo que ficou conhecido como o terror branco. Prisões em massa, encarceramentos arbitrários e uma purga implacável de todos aqueles suspeitos de terem apoiado a República. As sentenças de morte eram constantes e executadas sem garantias processuais mínimas. Os conselhos de guerra sumários condenavam à morte ou a longas penas de prisão pessoas cujo único crime havia sido defender a legalidade republicana. Professores, intelectuais, sindicalistas, políticos republicanos, funcionários públicos e milhares de cidadãos comuns foram fuzilados contra os muros dos cemitérios ou encarcerados em condições desumanas. Os historiadores estimam que dezenas de milhares de pessoas foram executadas apenas nos primeiros anos do pós-guerra. As prisões se transformaram em lugares de superlotação, doença e morte. Milhares de presos políticos foram condenados a trabalhos forçados em condições de escravidão. O regime utilizou essa mão de obra cativa para construir infraestruturas. Talvez o exemplo mais dramático dessa política seja o Vale dos Caídos, um monumento faraônico erguido por prisioneiros republicanos em memória dos mortos. Por Deus e pela Espanha, sim, é isso que se ouve. Eles não só foram humilhados, torturados e privados de seus direitos, como também tiveram que construir uma homenagem aos seus algozes. Franco sabia que a insatisfação carrega em si o germe da rebeldia, por isso implementou um sistema de controle total sobre a sociedade espanhola. Todos os partidos políticos foram proibidos, exceto a Falange Espanhola Tradicionalista e as JONS, o partido único do regime. Os sindicatos livres foram eliminados e substituídos por sindicatos verticais, controlados pelo Estado, eliminando qualquer possibilidade de conflito trabalhista ou reivindicação social genuína. A censura se estendeu a todos os meios de comunicação, publicações, teatro, cinema e qualquer forma de expressão cultural. Os jornais estavam sujeitos à revisão prévia de censores governamentais. O cinema precisava passar por aprovação oficial e os livros considerados perigosos foram queimados ou proibidos. A cultura espanhola ficou literalmente amordaçada, e essa situação se manteve por décadas. A diversidade cultural e linguística da Espanha foi alvo de perseguição sistemática. O uso público do catalão, galego e basco ficou completamente proibido falar esses idiomas nas ruas e escolas. Seu uso podia acarretar multas, detenções ou agressões. Essa política de uniformidade cultural buscava criar uma Espanha homogênea, de acordo com o ideal do nacionalismo católico. O lema Uma, grande e livre, era repetido e inculcado desde os primeiros anos do cidadão e por todos os meios possíveis. As culturas catalã, basca e galega foram consideradas ameaças à unidade da Espanha, mas não foram apenas os grandes traços da identidade nacional que foram apagados. Apagamento homogêneo. A Espanha dividida precisava de limites claros ao gosto militar de Francisco Franco, e isso incluía as mulheres e seu papel na sociedade. As mulheres foram especialmente punidas por esse regime. Todos os direitos conquistados durante a República foram eliminados sistematicamente.
As mulheres casadas perderam sua capacidade jurídica e ficaram submetidas à tutela perpétua de seus maridos ou de seus pais. Foi proibido a elas trabalhar sem a permissão dos maridos, assim como abrir contas bancárias próprias, viajar sem autorização masculina ou tomar decisões sobre seus próprios filhos. O divórcio foi abolido e o adultério feminino recebia penas de crime grave, enquanto o masculino era socialmente tolerado e estava fora da jurisprudência. Mas a face visível dessas manipulações estava cuidadosamente institucionalizada. A seção feminina da Falange, dirigida por Pilar Primo de Rivera, ficou encarregada de doutrinar as mulheres espanholas em um circuito projetado para moldar a mulher espanhola, ideal do regime. As jovens deviam cumprir o serviço social obrigatório, onde aprendiam costura, culinária, puericultura e a doutrina nacional católica. A única função que o regime reconhecia às mulheres era a maternidade e o cuidado do lar, uma que as relegava a cidadãs de segunda classe, sem autonomia, liberdade ou participação pública, embora esse panorama fosse desolador para as mulheres em geral. Foram aquelas que eram acusadas de republicanas que receberam a pior parte. Uma repressão específica e uma cadeia de represálias que eram usadas como punição pública preventiva. Além de execuções e encarceramentos, elas foram submetidas a humilhações públicas, como ter a cabeça raspada ou serem obrigadas a desfiles vexatórios pelas ruas. As vítimas também eram obrigadas a beber grandes quantidades de óleo de rícino, o que causava diarreia severa e desidratação. Muitas perderam a guarda de seus filhos, que foram entregues a famílias alinhadas ao regime em um programa perverso de subtração de menores. Após a Guerra Civil, o isolamento internacional da Espanha causou uma grave crise econômica. Os primeiros anos do pós-guerra foram marcados pela fome e pela miséria generalizada, situação que o regime utilizou como instrumento de controle social. Franco implementou uma política econômica autárquica baseada em um suposto autoabastecimento nacional. Essa política resultou catastrófica. A produção agrícola e industrial despencou, a escassez de alimentos tornou-se crítica e amplos setores da população chegaram a sofrer de desnutrição crônica. A Espanha retrocedeu décadas no aspecto econômico. Em 14 de maio de 1939, o regime instaurou a caderneta de racionamento. Esse sistema atribuía a cada espanhol uma quantidade limitada e controlada de produtos básicos como pão, açúcar, óleo, arroz e legumes. Foi apresentado como medida contra o acúmulo, mas na prática virou mecanismo de controle social. Aqueles que se opunham ao regime podiam ter suas rações reduzidas ou ser excluídos do sistema, condenando-os à fome e com as instituições médicas controladas pelo regime. Isso muitas vezes equivalia a uma sentença de morte. O racionamento foi mantido até 1º de junho de 1952, 13 anos, durante os quais milhões de espanhóis sofreram fome crônica, doenças por desnutrição e deterioração generalizada das condições de vida. A mortalidade infantil disparou e a tuberculose se espalhou por todo o território nacional. Surgiu um mercado negro, onde apenas aqueles que tinham recursos ou contatos políticos podiam ter acesso a alimentos suficientes. Essa situação beneficiou os partidários do regime e novos ricos surgidos da corrupção, enquanto as classes trabalhadoras e os derrotados eram obrigados a suportar privações extremas. Havia uma segunda opção, o exílio. A repressão franquista obrigou centenas de milhares de espanhóis a fugir do país. O exílio republicano se tornou um dos maiores movimentos migratórios forçados da história europeia. A França recebeu a maior onda inicial, com campos que operavam no limite de sua capacidade e em condições deploráveis. México, Argentina, Chile e outros países latino-americanos acolheram políticos, intelectuais, artistas, cientistas e cidadãos comuns. Esses exilados não só perderam seu lar e propriedades que foram confiscadas pelo regime, mas muitos deles também ficaram separados de suas famílias. Uma separação que durou décadas ou que, em inúmeros casos, acabou sendo definitiva. O regime implementou políticas específicas para dificultar o retorno, confiscou bens, declarou os exilados como traidores, proibiu sua entrada na Espanha e perseguiu os familiares que permaneceram no país. Figuras de destaque da cultura, ciência e pensamento espanhol foram obrigadas a reconstruir suas vidas no exterior. Poetas como Rafael Alberti, cineastas como Luís Buñuel, cientistas,
Médicos, professores universitários, toda uma geração brilhante foi vetada em sua própria pátria. O regime manteve as execuções políticas durante toda a sua existência, inclusive em seus últimos meses de vida. Franco assinou sentenças de morte em 27 de setembro de 1973, menos de 2 meses antes de seu falecimento. 5 membros da ETA e do FRAP foram executados após julgamentos militares sem garantias. Essas execuções provocaram protestos internacionais em massa e demonstraram que o regime manteria seu caráter repressivo até o fim. E é assim que nossa história volta ao começo. Mas a estrutura militar não era o único ponto de apoio da repressão. A ditadura franquista cultivava uma estreita aliança com a Igreja Católica. O nacional-catolicismo se tornou a ideologia oficial do Estado, fundindo o nacionalismo espanhol extremo com um catolicismo conservador e integrista. Isso não era apenas algo ideológico, nem buscava se justificar pelas purgas na verdadeira fé. Foi uma aliança política que beneficiou ambas as partes. A Igreja recuperou todos os privilégios perdidos durante a República e obteve outros. A religião católica foi declarada oficial do Estado, o ensino religioso se tornou obrigatório em todos os centros educativos, o divórcio foi abolido e o casamento civil eliminado. O clero recebeu abundantes subsídios estatais, ao mesmo tempo em que outras religiões eram proibidas no espaço político. E a moral católica mais rígida foi imposta em todos os âmbitos da vida social. A Igreja, por sua vez, legitimava o regime, apresentando-o como baluarte contra o comunismo, ateu e defensor dos valores cristãos. Francisco Franco utilizava essa bênção religiosa para justificar seu poder absoluto, apresentando-se como governante escolhido pela graça divina, como diziam as moedas. E cito Francisco Franco Caudilho, da Espanha: o controle moral se estendia à vida privada dos cidadãos, a censura eliminava qualquer conteúdo considerado imoral. Segundo critérios eclesiásticos, as mulheres deviam se vestir de forma recatada, usar calças ou maiôs ousados. Isso podia acarretar multas. Casais não casados não podiam conviver nem demonstrar afeto em público. A homossexualidade foi perseguida através da Lei de Periculosidade Social, e os homossexuais eram internados em prisões ou centros de reabilitação, que nada mais eram do que pequenos campos de concentração disfarçados com uma camada de serviço social. Mas a Espanha não era uma bolha. O contexto internacional permitiu que uma ditadura como a de Franco florescesse e se mantivesse por décadas. Apesar de a Espanha ter se declarado neutra na Segunda Guerra Mundial, a realidade foi mais complexa. Franco manteve uma relação estreita com Hitler e Mussolini e demonstrou clara simpatia pelos regimes fascistas. Em outubro de 1940, Franco e Hitler se encontraram em Endaja. Hitler tentou fazer com que a Espanha entrasse na guerra ao lado do eixo franco. Ciente da fraqueza espanhola após a Guerra Civil, evitou se comprometer, jogando com o tempo da política e mantendo-se em um território cinzento. No entanto, isso não significou neutralidade real. A Espanha enviou a Divisão Azul, composta por aproximadamente 47 mil voluntários ao longo da guerra, para lutar ao lado dos alemães na frente oriental contra a União Soviética. Além disso, a Espanha forneceu matérias-primas estratégicas para a Alemanha, principalmente wolfrâmio, e permitiu que submarinos alemães reabastecessem e se suprissem em portos espanhóis. Essa colaboração com o nazismo teve consequências graves quando os aliados venceram em 1945. O regime franquista ficou isolado internacionalmente. As Nações Unidas recomendaram a retirada dos embaixadores, a Espanha foi excluída do Plano Marshall e ficou fora das instituições internacionais. Esse isolamento se prolongou até o início da Guerra Fria. A oposição visceral de Franco ao comunismo o tornou um aliado conveniente para os Estados Unidos em sua confrontação com a União Soviética. E a partir dos anos 50, a Espanha começou a receber ajuda dos Estados Unidos em troca de permitir bases militares em seu território. Essa mudança geopolítica permitiu ao regime sair parcialmente do seu ostracismo, sendo admitido na ONU em 1955, e iniciar uma tímida abertura econômica. Francisco Franco sempre esteve ciente da necessidade de assegurar a continuidade do seu regime após sua morte em 1947, por meio da Lei de Sucessão. Declarou que a Espanha era um reino e reservou para si o direito de nomear seu sucessor.
A escolha recaiu sobre Juan Carlos de Bourbon, neto de Afonso XIII. Dom João de Bourbon, filho de Afonso XIII e herdeiro legítimo, vivia exilado em Estoril e mantinha posições liberais incompatíveis com o franquismo. Franco o afastou para educar seu filho conforme seus princípios. Em Juan Carlos, com apenas 10 anos, foi levado para Madrid para ser educado sob a supervisão de Franco. Em 22 de julho de 1969, Franco o proclamou seu sucessor com o título de Príncipe da Espanha. Em seu discurso, Franco foi explícito, disse, e cito, Juan Carlos deu claras demonstrações de lealdade aos princípios e instituições do regime. Em sua mensagem de Natal de 1969, Franco pronunciou a célebre frase, tudo ficou amarrado, bem amarrado. Ele queria garantir que o franquismo continuasse sem ele, mostrando que as instituições do regime eram sólidas para se manterem. A Espanha, parecia dizer, havia sido moldada em sua configuração definitiva e insuperável. Em junho de 1973, Franco separou a chefia do Estado da presidência do governo, nomeando o almirante Luís Carreiro Blanco como presidente. Carreiro Blanco, seu colaborador mais leal, deveria garantir a continuidade do regime após a morte do ditador, mas esse esquema desmoronou. Em 20 de dezembro de 1973, Luís Carreiro Blanco foi assassinado pela ETA em um atentado espetacular em Madrid. A explosão foi tão potente que seu carro blindado voou por cima de um prédio. Esse magnicídio desbaratou os planos de Franco e acelerou a decomposição do aparato franquista. Franco, então, nomeou Carlos Arias Navarro, conhecido por ser mais franquista do que o próprio Franco. No entanto, o desgaste físico do ditador era evidente. Em julho de 1974, ele teve que ceder temporariamente a chefia do Estado a Juan Carlos, devido ao fato de sofrer de flebite, uma inflamação venosa que o impedia de exercer suas funções. Mas a queda era iminente. Seus problemas não se limitavam a questões vasculares. Ele estava doente de Parkinson e os sintomas pioravam no mesmo ritmo em que o regime apresentava fraturas mais profundas. Em outubro de 1974, entrou em sua fase final. No dia 14, sofreu um primeiro infarto, iniciando o que seria uma longa agonia. No dia 25 de outubro, recebeu a extrema unção. Foi mantido vivo por meios extraordinários durante semanas, enquanto o regime tentava organizar a transição do poder. No dia 30 de outubro, Juan Carlos assumiu novamente a chefia do Estado de forma interina, segundo relataria depois o próprio Juan Carlos. Na última conversa com Franco, ele segurou minha mão e me disse, como num último suspiro, Alteza, só lhe peço uma coisa, mantenha a unidade do país. Francisco Franco morreu em 20 de novembro de 1975. Em Madrid, aos 82 anos após 36 anos de ditadura ininterrupta, a notícia gerou reações opostas. Uma parte da população recebeu a notícia com alívio e esperança, a outra, os beneficiários do regime, guardou luto. Longas filas se formaram em Madrid para se despedir do ditador. O funeral revelou as relações do regime. Entre os presentes, destacaram-se o ditador chileno Augusto Pinochet e Imelda Marcos, esposa do presidente filipino. Franco foi enterrado na Basílica do Vale dos Caídos, onde permaneceria até 2019. Quando o governo espanhol decidiu exumá-lo e transferi-lo para um cemitério civil. Juan Carlos I jurou como rei diante das cortes franquistas em 22 de novembro de 1975. 7 meses depois, ele obrigou Carlos Arias Navarro a renunciar e nomeou Adolfo Suárez como presidente. Essa nomeação marcou o início da transição, o processo que desmantelou o aparato institucional franquista e conduziu à aprovação da Constituição de 1978 e à consolidação da democracia parlamentar. Francisco Franco governou a Espanha através da repressão, do medo e da eliminação de qualquer forma de dissidência. Seu regime executou dezenas de milhares de pessoas, prendeu centenas de milhares, forçou seus compatriotas ao exílio e submeteu toda uma sociedade a um controle totalitário sem precedentes. Meio século após sua morte, a Espanha ainda debate seu legado. Embora a maioria considere a ditadura negativa, ainda existem setores que a defendem ou relativizam. A polêmica sobre a memória histórica, os símbolos franquistas e a dignificação das vítimas.
esse ciclo e aqueles que, em retrospectiva, o colocam em uma categoria diferente? Quanto se ganhou e quanto se perdeu naquele período? Quantas coisas ficaram enterradas para sempre e já não saberemos com que premissa o futuro olhará para este homem que não deixou ninguém indiferente? Será que ele será ignorado ou servirá de inspiração para outros? Só há uma certeza. Em um mundo conturbado como o que habitamos, estar ciente desses líderes nos ajuda a entender nosso passado, traz novas perspectivas para o que virá e nos deixa um ensinamento. A última página da história ainda não foi escrita,